Olá, pessoal! Continuando então o nosso estudo de estatística para os concursos da Escola Naval e da AFA, nós estávamos falando sobre média aritmética, certo? No outro tópico nós falamos de média aritmética, só que eu queria fazer uma observação. Quando a gente tem dados agrupados, a gente também pode calcular a média aritmética, tá certo? Então aí é um pouco diferente. Então, vamos pegar o mesmo exemplo, aquele dos salários dos funcionários de uma empresa. Peguei aqui os mesmos valores, eu tenho as faixas de 1.000 a 2.000, 2.000 a 3.000, 3.000 a 4.000 e 4.000 a 5.000. E tenho essas frequências absolutas. Como é que eu calcularia o salário médio desses funcionários? Tá? Por quê? Por que seria difícil? Porque a gente não sabe os valores exatos dos salários de cada um. A gente sabe que eu tenho 50 funcionários na faixa de 1.000 a 2.000, mas eu não sei qual é o salário de cada um deles, né? Então, como é que a gente faz? Aí a gente adota o seguinte padrão. Quando você tiver uma distribuição dividida em classes, você vai considerar o ponto médio de cada faixa ou de cada classe, tá certo? Então eu vou considerar que cada uma dessas 50 observações que estão na faixa de 1.000 a 2.000, elas vão ter o valor de 1.500, que é o ponto médio, né, o valor médio entre 1.000 e 2.000. Cada uma das 25 observações que estão entre 2.000 e 3.000, eu vou considerar que elas valem 2.500. Tá? Entenda que isso é uma carteação mesmo, tá? É uma ideia média, tá? Então, porque a gente não sabe os valores exatos, mas não há certeza. Mas imagina-se que a quantidade de valores que você tem acima da média seja mais ou menos equivalente à quantidade de valores que você tenha abaixo da média, tá? Então, os 20 valores, as 20 observações que eu tenho na faixa de 3.000 a 4.000, eu vou considerar que elas são de 3.500. E as 5 observações que eu tenho na faixa de 4.000 a 5.000, eu vou considerar que elas são de 4.500. Tá certo? E assim eu consigo calcular a média aritmética. Como é que eu vou fazer isso? A média aritmética será de... Eu tenho 1.500... eu tenho 50 observações de 1.500. Então vai ser 50 vezes 1.500, né? Obviamente eu não preciso escrever 1.500 mais 1.500 mais 1.500. Eu vou escrever 50 vezes 1.500. Mais 25 observações de 2.500. Mais 20 observações de 3.500. Mais 5 observações de 4.500, dividido pelo total de observações, que é o total de funcionários dessa empresa. Tá? Que é de 100. Tá? Olha que beleza, né? Então, esse 100 aqui, ó, já pode cortar esses dois zeros, esses dois zeros, esses dois zeros e esses dois zeros. Tá legal? Então, qual vai ser o salário médio dessa empresa? Vai ser 50 vezes 15, isso vai dar 750. 25 vezes 25 vai dar 625. 20 vezes 35 vai dar 700. 5 vezes 45 vai dar 225. Beleza? Então, 225, 625 vai dar... aqui vai dar 850. 750 com 700 dá 1.500, né? Eu vou somar com 750, vai dar 10 vai 1, vai dar 1.600, com 700, 2.300. Então, o salário médio dessa empresa é de R$ 2.300. Tranquilo? Tá? Então, é assim que você vai fazer. Se por um acaso os dados vierem agrupados por faixas, você pega o ponto médio das faixas e usa ele como sendo o valor de todos. Ok? Bom, agora vamos falar da próxima medida de centralidade, que é a mediana. O que é a mediana? A mediana é o termo central da distribuição ordenada. Essa é uma maneira um pouco mais informal de explicar o que é mediana. Mais para frente a gente vai falar qual seria o conceito mais correto de mediana. Mas a gente pode dizer que mediana
o termo central da distribuição ordenada. Mas, Érico, o que é uma distribuição ordenada? Uma distribuição ordenada, vou até destacar aqui, você não pode esquecer, é uma distribuição em que você coloca os valores em ordem, crescente ou decrescente. Tá? Uma distribuição ordenada também é chamada de hall. Tá? Então, um hall de valores é quando você tem uma distribuição que está ordenada, em ordem crescente ou decrescente. Então, quando você vai perguntando, qual a sua idade, qual a sua altura, vão aparecendo diversos valores. Quando você coloca esses valores em ordem, você tem um hall, ou uma distribuição ordenada. Então, vamos lá. De novo, vou pegar agora a idade dos alunos de uma turma. Então, eu tenho uma escola e eu desejo estudar a idade dos alunos para poder fazer campanhas, né? Quero, enfim, impulsionar um anúncio numa rede social, e aí eu desejo escolher qual é a faixa de alunos de idade que eu devo escolher para poder impulsionar e ter maior efeito, né, nessa minha publicação, ela ser mais efetiva. Então, imagine que eu estudo ali os alunos da minha turma e eu descubro que as idades deles são 16, 17, 17, 19, 18, 17, 18, 19, 17, 18 e 60. Tá bom? Então, tem um aluno ali no curso que ele é um aluno mais idoso, porque ele realmente está ali, resolveu voltar a estudar, quer prestar um concurso, e aí está lá, apareceu lá. O que acontece? Se a gente calcular a média ela tem duas inconveniências, tá? A primeira delas é que quando você calcula a média, quando faz a divisão, pode aparecer um valor quebrado, né? Se eu fizesse essa média, possivelmente vai aparecer um valor mais quebrado, sei lá, 20, alguma coisa, 34, tá? Então você vai obter valores quebrados, o que pode não ser conveniente, tá? Porque quando eu for jogar lá na publicação, na promoção, eu vou ter que jogar um valor numérico de idade e esse valor tem que ser inteiro. Mas isso não é tanto problema, porque você pode aproximar se você quiser. Mas o maior problema da média é o seguinte: ela é muito afetada por valores distoantes. Então, repara, eu tenho os meus alunos, né, os alunos dessa turma, eles estão todos na faixa de idade entre 16 e 19 anos. Tá? Porém, eu tenho um aluno de 60 anos. Okay? Esse aluno, quando você contá-lo na média aritmética, ele vai fazer com que a média fique muito maior. Ela fique puxada para cima e deixe de ser representativa. Então, com ele, talvez a média dê, sei lá, 20 e pouco, sei lá, 22, e sem ele a média dê 17. Ou seja, ele faz a minha média ser puxada para cima e torna o número um pouco irreal, né? Pouco representativo. Então, esse é o problema da média. A média ela é muito afetada por valores distoantes. Tá? Imagina se eu tenho dois alunos, um outro aluno de 50 anos, ele vai puxar minha média para cima. Mas é claro que isso é ruim, porque se eu for olhar para a grande maioria, não tenho alunos com 20 e poucos anos, 22 anos. Eu tenho alunos quase todos dentro da faixa dos 17 e 18. Então, a mediana ela não tem essas duas inconveniências. Primeiro, porque ela é um termo da própria distribuição, ela é um termo central da distribuição ordenada, então ela é um próprio termo, então ela vai dar um número inteiro, um número da distribuição. E segundo, que ela não vai ser afetada por valores distoantes. Por quê? Vamos calcular aqui que vocês vão sentir isso. Então, primeiro a gente tem que fazer a distribuição ordenada. Então, eu tenho que colocar esses valores em ordem. Então, o primeiro valor é o 16, depois o 17, depois eu tenho outro 17 e outro 17. Tá? Eu tenho 1, 2, 3, 4 observações 17. Depois eu tenho duas observações de 18. Depois eu tenho duas observações tenho 3 observações de 18. Né? Depois eu tenho uma observação de 19. E, por fim, a nossa observação de 60. Beleza? Deixa eu ver se eu contei certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, está faltando uma.
Então, 16 já foi, 1, 4, 17, 1, 2, 3, 18, 1, 2, 19. Ah, tá, faltou outro 19, né? Outro 19 aqui. E por fim, um de 60. Beleza, qual vai ser a mediana? Para você descobrir a mediana, eu preciso primeiro descobrir quantas observações eu tenho. Então, nós temos 11 observações, 11 valores na minha amostra, né? E a mediana vai ser o quê? O termo central. Então, se eu considerar que esse aqui é a primeira observação, x1, essa é x2, essa é x3, e assim por diante, até a x11, a 11ª observação, a observação do meio vai ser qual? Vai ser a observação x6, né? x4, x5, x6. Por quê? Só você pensar que ela tem 5 observações para trás e 5 observações para frente, né? x7, x8, x9, x10. Tá? Então, ela tem 5 observações depois dela e 5 observações antes dela. Então, a mediana vai ser a observação, a 6ª observação, x6, e o x6 é o 18. Tá certo? Então, a gente pode dizer que a mediana ela vai ser o seguinte: se a quantidade de observações for ímpar, vai ser a observação n mais 1 sobre 2, sempre que n é ímpar. Beleza? Show! Porém, e se o número de observações for par? Tá? Se o número de observações for par, aí a gente não vai ter um termo central, certo? Então, olha o segundo exemplo. Imagine que eu tenha nessa turma, eu fiz as mesmas observações, com a diferença que eu coloquei uma outra observação, uma pessoa de 42 anos. Com isso, eu tenho agora 12 observações, tá certo? O rol não vai mudar, né? Vai continuar sendo o mesmo. Vou até copiar aqui o rol. Olha que maravilha. Vou copiar aqui o rol. Só fazer uma leve adaptação. Trocar o 60 aqui entre o 42 e o 60. Repare que essa pessoa de 42 que eu acrescentei, ela vai de novo puxar a média para cima e destoar a minha média, certo? Porém, olha o que vai acontecer com a minha mediana. Como a gente tem 12 observações, agora nós podemos dizer que nós temos dois termos centrais, né? Porque os termos centrais seriam o x6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o x6 e o x7. Esses dois termos são equidistantes das extremidades. Tá? Eles têm 5 observações para lá e 5 observações para cá. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A mediana vai ser a média aritmética desses dois termos centrais. Então, vai ser o x6 mais o x7 dividido por 2. Então, ó, como o x6 é 18 e o x7 também é 18, fica 18 mais 18 sobre 2, que dá 18. Certo? Então, a mediana vai ser 18. Repare que eu acrescentei uma pessoa de 42 anos, o que afetaria a minha média, porém a mediana não foi afetada. Tá? A mediana continuou sendo 18, mesmo com essa pessoa de 42 anos. Então, a mediana, às vezes, ela é um bom ela é um bom representativo daquela população. Tá? Vocês têm que entender que quando a gente faz um estudo, né, estatístico, a gente nunca usa somente um indicador. A gente usa a média, aí tá, a média é tanto, a mediana é tanto, parará, parará. A gente vai usando vários indicadores para poder tomar uma decisão, porque nenhum deles é absoluto, nenhum deles é assim, esse aqui é o melhor. A gente vai olhando vários estudos, várias possibilidades para poder tomar a melhor decisão. Tá? Então, só complementando aqui nossa fórmula da mediana, se a quantidade de valores for par, vai ser uma média aritmética entre os dois termos centrais, o xn sobre 2 e o xn sobre 2 mais 1.
Tudo isso dividido por 2. São os dois termos centrais quando n é par. Tá? Beleza? Então, essa aqui seria a fórmula da mediana. Beleza, pessoal? Show! Então, até o próximo vídeo.